Boa tarde, amigos. Nós estamos com mais um Ponto a Ponto e com a alegria de receber hoje na Federação Espírita Paraibana o presidente da Federação Espírita Brasileira, Jorge Godinho, que está aqui junto conosco. Um prazer imenso tê-lo aqui conosco nessa tarde maravilhosa. Então, a gente tem os questionamentos para fazer para ele, aliás, que é de interesse de todos, né? Tem muitas perguntas com relação ao movimento espírita, que aqui os espíritos querem saber, e a gente vai tentar passar agora para vocês. Então, fiquem aí atentos, né, que a gente está aqui com ele, e ele está bem disponível, né, com bastante tempo para a gente conversar. Então, o primeiro questionamento que a gente poderia fazer: por que o número de pessoas estudando o espiritismo ainda é pouco, considerando que temos uma quantidade bem maior de pessoas frequentando as casas espíritas? Por quê? Muito obrigado. A pergunta ela é muito interessante, porque nós estamos tratando de estudo, e estudo é um serviço, se assim podemos dizer, que a casa espírita oferece. Infelizmente, nós brasileiros não temos o hábito do estudo. Em outros países, as pessoas se dedicam ao estudo. E o meio que leva ao estudo, ainda o livro, ele não é muito utilizado por nós brasileiros e por muitos espíritas. Eu vejo que nós espíritas precisamos ter consciência de que estamos com uma ciência, uma filosofia de aspectos morais, né, aspectos religiosos, e nós não podemos abraçar uma doutrina, uma filosofia e uma religião sem estudarmos. Então, na vida, todos aqueles que são cientistas, são filósofos, são religiosos, têm praticamente uma vida inteira estudando os segmentos abraçados. Como a doutrina espírita ela tem esse tríplice aspecto, para nós realmente conhecermos a doutrina espírita é necessário estudo, já que estamos tratando de uma ciência nova, como nos falou o codificador Allan Kardec. Pois é, a importância do estudo, né? Quais as estratégias da FEB para dinamizar esses estudos básicos da doutrina? Qual a estratégia que a FEB está adotando? A FEB, na realidade, ela tem um campo experimental, onde lá nós fazemos ensaios, experimentos, daquilo que é deliberado para o movimento espírita no Conselho Federativo Nacional, que se reúne uma vez por ano, de forma ordinária, normalmente no mês de novembro. O que se delibera nesse conselho é aquilo que se pode sugerir e oferecer ao movimento espírita. Como a Casa Espírita tem o objetivo de estudar, de praticar, vivenciar e, ao mesmo tempo, difundir a doutrina espírita, o que se trabalha é justamente para procurar oferecer a quem chega à Casa Espírita estes produtos, esses serviços. E no caso específico, a Casa Espírita ela oferece estudo das obras básicas, ela oferece o estudo sistematizado, ela pode oferecer o estudo aprofundado da doutrina espírita, o estudo e prática da mediunidade, as obras complementares como a série André Luiz, Emmanuel, ou seja, há um elenco de ofertas para a pessoa que chega à Casa Espírita ela poder escolher, adaptar-se e assim fazer. A estratégia para os estudos é justamente oferecer estas possibilidades para quem chegar à Casa Espírita e desejar conhecer a doutrina espírita ou aprofundar, continuar estudando através desses segmentos que são a área que na realidade é uma área que nós denominamos área de estudo da doutrina espírita. E com relação à campanha, comece pelo começo, que a FEB está adotando agora? A campanha já é feita há algum tempo, não necessariamente agora. Como a campanha é algo que tem início, meio e fim, nós temos uma característica no meio espírita que as campanhas passam a ser permanentes. Ao invés de ela ter um início, meio e fim, ela passa a ser permanente. E por assim ser, ela é iniciada, ou seja, no seu lançamento, passa um período, e às vezes retoma com a outra feitura, até de marketing, de você mostrar como é que é feito, etc. O próprio nome já diz, começa pelo começo, é porque como a doutrina espírita ela tem a sua base no Pentateuco kardeciano, nas obras básicas, mas ao mesmo tempo tem uma série de obras complementares, muitas pessoas
são espíritas porque leram ou foram sensibilizadas por obras complementares. Ou seja, um romance, alguma coisa que chamou a atenção e a pessoa adentrou na casa espírita através dessas obras. Entretanto, as obras básicas, essas pessoas não estudaram, mas elas são básicas, ficam no esquecimento, às vezes nem conhecem, e começam a se interessar mais pelas obras complementares, que a base, que é o alicerce da doutrina espírita está nas obras no Pentateuco kardeciano. Aí a campanha, comece pelo começo, para que a pessoa possa ter esta base e com a base ela construir o edifício com as obras complementares do conhecimento que ela deseja. Como tirar melhor proveito do uso das redes sociais para difundir o conhecimento espírita? Como é que a gente pode aproveitar mais dessa grande rede que a gente tem de comunicação para divulgar a doutrina espírita? Como é que a gente pode aperfeiçoar, né? Exatamente. Observemos que o progresso, ele tem dado à humanidade meios para que seja utilizada da melhor maneira possível e trazendo sempre na sua utilização uma mensagem que seja positiva. Hoje nós temos um grande elenco. Eu vejo que a melhor utilização cabe a nós espíritas, naturalmente cada um dentro das suas casas espíritas, ou o próprio movimento espírita, observar os meios que são mais adequados para atender ao público. Então vejamos bem, tem pessoas que têm certas necessidades especiais, não têm uma visão. Então, se elas não enxergam, nós temos que estudar qual o melhor meio dela também participar desta mensagem, se desejar, porque não tem a vista para observar. Então, nós temos que buscar um meio de comunicação que faça a compensação. Então, talvez a audição para elas seja muito importante, né? A questão prática para elas, na leitura. Então, são meios que a humanidade já dispõe, que nós espíritas deveremos buscar para melhor fazer uso dela. Porque hoje os meios de comunicação já possibilitam a todo ser humano ter condições de conhecer aquilo que ele deseja, desde que tenha um meio adequado para isso. Então, nós temos muitas possibilidades e nós espíritas temos que estudar. E a também de passar o conteúdo realmente, né, fundamental da doutrina. Exatamente. Não passar qualquer mensagem. Né? Exatamente. A gente tem que estar atento para isso, nem tudo é mensagem espírita. Exatamente. Né? Isso nós temos que ter cuidado, somos nós espíritas, né? Para que realmente a mensagem seja aquela que vem do alto. E a mensagem que tenha a codificação como base, como referência. O mundo está mudando rapidamente e as soluções estão cada vez mais customizadas. É possível imaginar como serão as atividades espíritas no futuro? Quais as novas práticas que poderiam acontecer, por exemplo, nas atividades de estudo? Veja bem, como é que a gente pode vislumbrar um futuro das atividades espíritas, do que a gente já começou, do que a gente já tem no movimento espírita? No presente ou no futuro, e mesmo no passado, a doutrina espírita nos faz um convite. Este convite é para que nós lutemos contra nós mesmos, para que nós façamos o nosso autoconhecimento, a nossa autotransformação. Então, é uma constante. Desde o Cristo, há 2000 anos, ele nos fez esse convite. Como você falou, as mudanças houveram, mais espaçadas no dia de hoje, com mais frequência, mas essa essência ela permanece. Então, tanto agora quanto no futuro, nós temos que continuar nos esforçando para fazermos a reforma moral que nós precisamos. Por isso que Jesus falou que nós vemos no outro o cisco no olho e esquecemos da trave no nosso, porque ainda não fizemos esta recomendação, que é justamente o silêncio interior, olharmos para nós mesmos, verificarmos o que é que nós poderemos melhorar, para que através deste esforço nós façamos essa grande luta, esse grande combate que Paulo também já identificou, que é o bom combate, quando você luta contra você mesmo. Então, para o futuro, o que eu vejo é que os espíritas, as casas espíritas, devem permanecer com a estratégia que continua, convidando as pessoas para que elas, por modo próprio, por interesse próprio, busquem
e esta condição do conhece-te a ti mesmo, que já foi dito lá na antiguidade por um sábio. E a questão da gente também vivenciar o que a gente já conhece, em espírito e verdade. É verdade. No dia a dia. Isso é muito importante. Como o senhor falou na palestra que a gente viu. Exatamente, porque nós estudamos uma ciência, estudamos uma doutrina. Vamos fazer uma comparação. Imagine um médico, um advogado, qualquer profissão, um enfermeiro, um pedreiro, seja qual for a profissão, e ele estuda para poder primeiro adquirir o conhecimento, que é uma lei natural, não é? Porque ninguém executa nada sem antes conhecer. É uma coisa que antecede, é uma prática. Você primeiro precisa conhecer para depois executar aquilo que você vai fazer. Que ele fique apenas na detenção do conhecimento. Então, eu me formei, ou então eu me especializei e fiquei só no conhecimento. Adiantou alguma coisa? Eu preciso do conhecimento, praticar aquele conhecimento. Quando eu pratico, eu começo também um outro aprendizado, que é verificar aquilo que a teoria me diz, que na prática me traz também outros ensinamentos, me traz um potencial de conhecimento maior, e a partir daí a gente completa um ciclo onde você tinha a detenção do conhecimento e a partir daquele momento você passa a ter ele. Quando você tem, você é capaz de dar alguma coisa. Então, o médico que estudou e que ele é um cirurgião, enquanto ele não faz as suas cirurgias, e quanto mais ele vai fazendo a cirurgia, ele vai ficar mais afinado, mais respeitado, com mais garantia, até para o cliente. Segurança assim, também. Segurança. Quantas cirurgias o senhor tem? 2.000. Aí você, que bom, eu seria 2001. Ou quantos cirurgias o senhor tem? Nenhum. Aí a gente fica apreensivo. Por isso que a própria prática, ela propicia e exige de que aqueles que estão iniciando, eles façam parte de uma equipe, onde o que sabe mais vai passando para o que sabe menos. Né? E aí ele vai crescendo com segurança. É fundamental. E como a FEB pretende avaliar a relação atual com as federativas estaduais? Olha, a relação atual da FEB e passada e no futuro, ela tem que seguir um princípio. Né? O princípio é o princípio da solidariedade. O próprio Bezerra nos falou, solidários seremos união, separados, meros pontos de vista. Então, o que a Federação Espírita Brasileira procura fazer com as federativas, e ao mesmo tempo as federativas com os centros espíritas, é fomentar a solidariedade. Quando nós estamos fazendo isto, nós estamos recorrendo ao ensinamento, a uma recomendação do codificador Kardec, que ele nos disse que trabalho, solidariedade e tolerância. Trabalho todos nós fazemos. A federação trabalha, as federativas trabalham, os centros espíritas trabalham. Mas a solidariedade. Se trabalharmos sem solidariedade, não estamos unidos. A tolerância é para o respeito às diversidades, que têm que ser respeitadas. Uma casa espírita no mesmo bairro, distante de outra, 500 metros, não é a mesma casa espírita. Ela tem suas peculiaridades, como a outra tem as suas peculiaridades. Ainda estamos assim. Né? Exatamente. E nós precisamos ter essa consciência deste programa federativo para que trabalhemos todos solidários e tolerantes, para que nós possamos assim levar o que nos unifica, que é a doutrina espírita, para que essa mensagem chegue aos corações e às mentes que desejam conhecer a doutrina espírita. Pode-se dizer que a proposta de unificação seria uma padronização de procedimentos? Não, esta afirmação ela não é correta. Porque a doutrina espírita, ela nos ensina e faz-nos compreender que a liberdade ela deve ser exercida. E você não pode ter liberdade isentando a fraternidade. Quando se dá a liberdade, quer dizer que cada um dá conta da sua administração. Tanto que no movimento espírita não há hierarquia. Ninguém tem autoridade para sobrepor-se aos demais. Todos têm as suas finalidades, têm as suas características e as suas responsabilidades. Elas são respeitadas
E aquele que administra, que tem a gestão de uma casa espírita, seja ele um centro ou uma federativa, ele tem total liberdade de fazer aquilo que melhor lhe aprouver. O que o movimento espírita procura conscientizar é de que todos nós, com as diversidades que temos, estejamos unificados num propósito, que é justamente a doutrina espírita. Mas temos liberdade de agir. Se nós dissermos que isso é padronizar, nós estaríamos contrariando, porque o nome é unificar. É diferente de uniformizar. Quem uniformiza, padroniza. Então, se agora eu estivesse com a mesma roupa que você, nós estávamos uniformizados. Então, nós estaríamos vestindo a mesma roupa e obrigados a fazer isso. Mas não estamos. Você está com a roupa com uma cor, eu a roupa de outra cor. Estamos nas nossas próprias características e individualidades sendo respeitadas. Mas estamos conversando no programa no mesmo assunto. Não é que isso que nos unifica. Buscando essa essência. Buscando essa essência. Então, não é uma padronização. Porque se fosse padronização, você estava normatizando e obrigando as pessoas a fazer algo que não faz parte do movimento federativo. Com certeza. Tem mais uma questão aqui. É com relação, muito polêmica hoje, a questão da redução da maioridade penal. O questionamento que a gente faz é esse. É uma solução viável para a diminuição da violência, a questão da redução da maioridade penal? Veja bem, o que a FEB tem a dizer sobre isso? Nós temos a seguinte opinião, e aí eu estou dando a minha opinião pessoal. Não é? Veja bem, se eu estou com gripe e a sociedade ela passa a ser uma epidemia gripe, eu posso ter várias soluções para diminuir a gripe. Enquanto eu não atingir a causa, a gripe ela permanece. Eu posso chegar até o extremo, você está gripado, então elimina essa pessoa. Mas eu não eliminei a gripe. Você está gripado? Então eu tome aqui um determinado remédio que não foi a causa do vírus da gripe. Então, nesse assunto, nesse aspecto, o que eu observo são medidas louváveis que a sociedade brasileira está tomando, está despertando, porque se observa haver na sociedade jovens que estão praticando atos ilícitos. Quando nós observamos as causas destes atos, por detrás dela existem adultos, porque muitas das vezes, na maioria, não são iniciativas dos próprios jovens, mas são incentivados para que isso aconteça, porque eles podem praticar, mas a própria legislação, não que os proteja, mas que dá ao jovem o direito de ser jovem, de ter a sua educação, de ter a sua liberdade, para que eles não sejam oprimidos a um trabalho forçado, etc., que é uma lei muito boa nossa, de preservá-los, eles aproveitam disto. Para nós, a solução para o problema, esta eu vejo que é uma solução parcial. Ela não é a solução para o problema. Porque a solução para o problema, ela está na família. Porque a família é a célula da sociedade. É na família que nós formamos os hábitos novos que os jovens adquirem, e é na família que está o componente da educação. Os primeiros heróis para os filhos são os pais. Tudo que os pais fazem, os filhos imitam. Quando o lar não é constituído e quando a ausência dos pais se fazem, como estes jovens, quais são os heróis dele? Vão ser criados encontrando na sociedade, nas referências, qualquer uma, nos exemplos, sem nenhuma orientação. Então eu vejo que a solução ela é muito mais complexa, porque nós estamos tratando de um assunto muito complexo, podemos dizer já uma pandemia na sociedade, e que não pode ter apenas soluções parciais, ela tem que ter uma solução globalizada para que se atinja a causa. Dar condições às famílias para que elas possam educar os seus filhos. As famílias que não têm condições de educar as famílias para que elas possam educar os seus filhos. Então veja que é uma situação muito e que vai durar gerações. A longo prazo. A longo prazo. E ao mesmo tempo possibilitar de que as pessoas tenham a sua opção religiosa e a pratiquem. Porque a opção religiosa, ela faz parte do componente educação. Porque nós não somos somente um corpo, uma matéria, um ser que nasce, vive, morre, tudo acaba. Isto não é verdade. Tanto não é que todas as religiões admitem a vida após a morte.
Senão, nós não faríamos os atos que as religiões fazem. Uma faz missa, a outra diz que morreu, fica aguardando o momento final, não é? A outra diz que depois da vida tem uma vida e se continua vivendo, que é a verdadeira vida. Ou seja, há cada uma dizendo, do outro lado, nós continuamos vivos. A maneira como continuamos, cada uma explica de forma diferente, mas tem um ponto comum: somos imortais. Isto é fato. Ora, e assim sendo, a gente tem que se focar nisso. Nós temos que focar nestas coisas. Proporcionar às famílias a opção que ela deseja de ter sua religião, dar a estrutura mínima. E muitas vezes as famílias transferem para as escolas, para as instituições educacionais, a educação que eles mesmos que têm que ter a responsabilidade. Eu vou dar só um exemplo. Eu já tive muitos pedidos, enquanto estava na ativa, como oficial da Força Aérea, pedidos de muitos pais, quando chega a época de servir na idade, para que os filhos ou o filho servisse às Forças Armadas, para que ele tomasse uma posição de disciplina, etc., ter as Forças Armadas. E eu respondi a muitos pais de que eles poderiam ficar desiludidos. As Forças Armadas realmente têm disciplina, porque é uma profissão que exige isso. Eles esperam muito, exatamente, né, das Forças Armadas. Mas para que se faça, esteja na Força Armada, é necessário que a pessoa goste, que a pessoa queira, que ela deseje fazer isto. Ela não é um formador de caráter, da pessoa chegar com um problema, servir nos períodos X e sair disciplinado, não é. Então, mas nós precisamos ter esta consciência, né, desse aspecto, no momento em que o Brasil, através do Legislativo, está debruçado sobre este assunto, procurando dar solução, mesmo que seja parcial, mas é uma solução já para um problema que ele já existe, começo, já é o começo de um trabalho que certamente ele vai se aprofundar mais no futuro. Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho. Mesmo diante de tantas dificuldades, de denúncias de corrupção, de problemas sociais, essa perspectiva será real no futuro? De quem é essa responsabilidade? Olha, você acabou de dizer o título: Brasil, coração do mundo. Não é brasileiros, coração do mundo, pátria do Evangelho. Os brasileiros chegam, vivem e voltam para onde vieram, ou seja, nascem, vivem e morrem. O Brasil permanece. Não vamos ver esse resultado da história. Isso aí. A gente pode não ver aqui, mas veremos. A gente vai ver. Então, um programa é um processo que nós observarmos o Brasil, apesar de tudo isto, que eu vejo também é passageiro, são fases, são situações, e graças a Deus o país amadureceu, tem leis muito boas, que propicia a independência tanto do legislativo, executivo como judiciário, dos poderes, cada um exercendo o seu papel. E o que está acontecendo são fatos, onde as pessoas estão se responsabilizando pelas iniciativas que tiveram num determinado momento, que as consequências estão surgindo e estão sendo chamadas à responsabilidade. Mas isso passa, porque não são todos os brasileiros, nós estamos olhando uma minoria. Mas se olharmos no contexto, eu vou dar só um exemplo recente do ano passado. Nós tivemos uma Copa do Mundo, onde o desejo de todos nós éramos ganhar a Copa do Mundo. Perdemos, e de 7-1. Agora, quem estava fora do país... Foi feio. Feio para nós. Agora, vamos lembrar. Quem estava fora do país, ou procura saber, qual foi a imagem que ficou? Foi a imagem do perdedor, de 7-1? Foi a imagem... Nada disso. A imagem que ficou, que o Brasil é um país lindo, o Brasil é fraterno, é um povo bom, cordeiro, acolhe bem. É mesmo. Isto é mais importante do que 7-1 ou não é? O 7-1, talvez nós podemos ganhar de 14-0 para o mesmo ganhador de 7-1 lá no futuro. E aí, vão ficar satisfeitos? Você ganhou de 7-1, eu ganhei de 14-0. É uma possibilidade. Mas fica um revanche. Agora, no momento que você tem uma imagem desta, é o que fica. Como ficou aqui a imagem de pessoas de origem nipônica, japonesas, que iam para o estádio, quando terminava, ele pegava um saco e toda a sujeira botava dentro do saco, do lixo, para sair. Em alguns estádios foi observado. Qual foi a imagem que ficou para o Japão?
daquele japonês que aqui esteve para o Brasil. Uma imagem boa, uma imagem de educação. A mesma coisa nós fomos para o mundo. Como nós estávamos aqui dentro e sofridos, porque perdemos de 7-1, nem verificamos isto. Então eu vejo que esta característica, esta imagem faz parte desta construção. Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho. Quem vai fazer isso? Todos os brasileiros. Não é só os espíritas. Isso não é responsabilidade dos espíritas. É responsabilidade de todo o Brasil. E se nós olharmos, todos os segmentos da sociedade brasileira têm cumprido o seu papel. Nós temos leis excelentes. O grande problema ainda é que o cumprimento dessas leis, elas nem sempre se fazem com a propriedade que deveria ser feita. E outra coisa também, a responsabilidade que a gente tem da gente se focar nas notícias boas. Exatamente. Naquilo que ficou, nos detalhes que ficaram do evento. Exatamente. Porque a mídia, no geral, né, mostra muito o lado negativo. Isso aí. E nós, como espíritas, eu acho que a gente tem que ter essa visão maior, que a gente tem uma visão de futuro, de imortalidade. Isso. E a gente observar que mesmo na derrota, a gente existem os frutos, né? Tem um aprendizado maior, mesmo que sejam pequenos detalhes, mas de todo jeito já é um avanço. E outra coisa, lembre-se de que a mídia, ela está para atender ao público que a vê. Em geral. Então nós observamos que quando o público ele reage contrário ou a favor, a mídia ela toma posturas de incentivo quando é a favor daquilo que está acontecendo, e de modificar, também, exatamente, revolta, né? e de modificar aquilo que ela estava fazendo que a sociedade não quer. Então, cabe a nós, a sociedade, a fazermos esse ponto de vista, fazer as nossas opções, as nossas escolhas, porque a mídia, naturalmente, ela vai mudar para atender aquele que nós anseiamos, senão ela não sobrevive. E se a gente não ficar atento, a gente termina se contagiando, entrando naquele rol de negatividade. Exatamente. A gente tem que ficar muito atento, né? Por isso que o vigiar e orar. Não é brinquedo. E quais são os seus projetos da fé para os próximos 2 anos? Olha, seria a nossa última questão. Perfeito. Essa eu respondi no momento em que eu fui alçado presidente da Federação Espírita Brasileira. Por quê? Eu apenas respondi em 4 pilares. Porque como gestor que já fui, durante toda a minha carreira, eu observei, e através da própria literatura espírita, que a humanidade não é melhor até os dias de hoje, porque colocou sempre o Evangelho, que é o roteiro, em segundo plano. Então, quando Jesus, esse líder, que eu procurei conhecê-lo, a sua personalidade, mesmo como espírita, sem isenção religiosa, mas como a doutrina espírita nos traz, que homem é esse que em 3 anos fez tanta coisa, nada escreveu, que a humanidade diz que era antes e depois dele, e que a proporção que o tempo passa, ele se torna mais evidente, mais admirado, mais respeitado. É um líder que todo ser humano deve estudar a sua personalidade para verificar e para ver isso. Então, no momento que nós estamos numa condição de fazer uma gestão, eu verifico de que, se todas as instituições e todas as pessoas colocassem o Evangelho em todos os seus atos como referência, a humanidade seria melhor. Em função disso, quais foram os pilares que nós colocamos? 4 apenas. Nós colocamos o Evangelho como roteiro. Tudo que nós possamos fazer na nossa gestão tem que ter como referência o Evangelho. Se eu quero administrar bem, eu vou buscar o Evangelho. E vou buscar no modelo e guia que é Jesus, que ele ensinou como administrar, na escolha que ele fez dos 12 apóstolos. E qualquer atitude, se colocarmos o Evangelho com a sua leal... Qualquer profissão. Né? Não é questão de religião, isso é questão de referência, é um ponto de referência. Então o Evangelho, ele nos dá um roteiro de vida, um código de ética para viver bem, para praticar o bem. O segundo pilar é a consciência tranquila como consolo. Porque no momento que eu pratico algo e eu verifico que eu estou praticando com uma referência segura, que é o Evangelho, eu fico com a consciência tranquila, eu fico consolado. Durmo bem, estou agindo bem.
E o terceiro pilar é o esquecimento do mal como estratégia. Justamente para que, quando nós observarmos aquilo que não interessa, que não é a prática do bem, eu tenho uma postura para esquecer aquilo. Selecionar as coisas que estão. E, por último, buscar na prece a fortaleza. Então, essa é a estratégia que nós temos, estamos tentando aplicar, não para os outros, ela é para mim, como presidente da Federação Espírita Brasileira, e eu até, na conversa que eu tive inicialmente com todos, que são aqueles que fazem parte da direção da FEB, eu até brinquei com eles. Eu estou colocando isso, não é para nenhum de vocês, para que eu faça. E eu gostaria que vocês me orientassem quando eu esquecer o Evangelho como roteiro. Porque se vocês não fizerem, eu até brinquei assim, se eu for para o inferno, vocês todos irão comigo. Por quê? Porque deixaram de me alertar. Então é uma postura que nós temos tido e que, graças a Deus, até o momento, nós temos procurado colocá-lo como referência. A humildade é tudo, né? Exatamente. E a humildade é a obediência. É você obedecer às leis. As leis divinas, principalmente, porque essas são perenes, e as leis dos homens, que são passageiras. Aí você está tranquilo, porque você é humilde, porque está sendo obediente, e tudo vai bem. Imagine se todos obedecessem às leis. O mundo seria maravilhoso. Ninguém avançaria sinal, ninguém teria acidente, ninguém morreria por acidente, por qualquer outra coisa, porque estava se respeitando as leis. A mesma coisa sou eu, produtor de alguma coisa que a lei diz que tem que ter um percentual disso, percentual daquilo, etc. Se eu cumprir, o meu produto ele é bem aceito. Mas, às vezes, eu quero mudar o percentual para ganhar alguma coisa, entro na corrupção. Eu não estou cumprindo a lei, não estou sendo humilde. Então, são nesses aspectos que nós devemos olhar o Evangelho como roteiro, para que nós possamos, assim, crescer. E essa é a nossa estratégia de trabalho, que estamos cumprindo até agora. Maravilha, na doutrina espírita. Consolação, né? Nos dá paz, nos dá tranquilidade. Como o senhor falou, a questão da consciência tranquila. Exatamente. E a gente está fundamentado numa fé realmente raciocinada. E segura. Que a gente questione, a gente obtém as respostas que a gente quer. Exatamente. Basta a gente buscar. Vamos para as considerações finais. O que é que o senhor pode passar para a gente, assim, como incentivo, apoio para a gente continuar firme, nós como trabalhadores, e até para as pessoas também que chegam? Que mensagem seria interessante que a gente pudesse passar para as pessoas perderem essa falta de otimismo, né? serem mais otimistas, mais firmes na fé. Muito bem. Que abraçaram. Quando nós perdemos essa sensibilidade, o gosto pelas coisas, é porque o nosso horizonte é muito curto. Nós verificamos um horizonte que ele fica finito. Para que nós tenhamos tranquilidade, é necessário que o nosso horizonte ele seja infinito. Por isso que Jesus falou assim, o meu reino não é deste mundo. Então, quando nós colocamos o Evangelho como roteiro nas nossas vidas, nós não somos pessimistas. Somos eternamente otimistas, seguros. Por quê? O Evangelho nos ensina da imortalidade. Eu vou viver 5, 10, 15, 100 anos, 150, o ano que for. Passa por uma transformação que é deixar o empréstimo que o Pai nos deu, que é o corpo, no fenômeno da morte. E eu começo um novo ciclo. Volto à verdadeira vida. Eu estou indo para um futuro que eu poderei retornar, mas a vida continua. E a partir desse momento, você tem uma visão diferenciada, uma visão otimista. Então, o que eu posso sugerir às pessoas é que continue, principalmente aos espíritas, já que a mensagem é mais direcionada para eles, os que não são, que nos ouvem, com todo respeito, procurem estudar estas verdades, não para que aceitem-as simplesmente por imposição, porque a doutrina espírita ela é expositiva. As pessoas leem, estudam e aceitam se quiserem. Que leiam, que estudem, para poder até comentar sobre essa nova ciência, essa filosofia e essa religião com propriedade, para dizer que ela é boa ou ruim, que serve ou que não serve. Ela já está aí desde 1857, sofrendo, se assim podemos dizer, imposições interrogativas, e eu jamais conheci alguém que leu a doutrina espírita, que buscou nela o conhecimento e que não foi tocado por ela.
há muitos que dizem assim, eu não quero continuar a lei porque eu não quero ficar com mais responsabilidade. Mas eu fui tocado. Ela me explica, ela me dá uma luz nova, ela me dá uma expectativa, ela me dá uma vontade de viver, porque eu sei que eu tenho para o futuro uma vida que, na realidade, esta é apenas uma existência de uma única vida que eu tenho como espírito imortal, porque o espírito só tem uma vida e várias existências. Criado, ele é imortal. Então, várias existências nós temos, é como as roupas. Agora eu visto roupa A, depois roupa B, etc. Mas eu continuo sendo o mesmo. Assim é o espírito. Então, desta forma, nós convidamos a todos que continuem a estudar a doutrina espírita, a conhecê-la. Não que ela seja melhor ou pior do que qualquer outra, mas é uma opção, uma referência, que aqueles que são tocados por ela se afinizam com ela, como outros são tocados por outras e se afinizam, porque não são as religiões que vão nos fazer melhor. O que nos faz melhor é a prática do bem. Nenhuma religião vai levar o homem à prática do mal, porque ela sempre ensina o bem. A ausência do bem é feita opção por nós. Se nós estamos abraçando uma religião e ela não está ensinando o bem, então pensemos duas vezes. E que todos nós possamos, na própria doutrina, encontrar aquilo que realmente nos consola. A humanidade está em busca de resposta. E a doutrina espírita tem respostas para todas as perguntas que a humanidade faz. Com certeza. A gente poderia ficar aqui. Já estamos no finalzinho já, praticamente encerrado. Ai, que tristeza. Foi um prazer imenso recebê-lo aqui no Ponto a Ponto. Obrigado, Tereza. E surjam outras vezes, outras oportunidades. É uma alegria imensa de entrevistar o presidente da Federação Espírita Brasileira. Muito obrigado. Deus o abençoe, fortaleça, dê tudo de bom para nos guiar, né, nessa estrada com Jesus e Kardec. Muito obrigado. Nosso Prazer trabalho, imenso. prazer nosso, e que vocês tenham também um bom trabalho, que possam continuar executando a divulgação, que é muito importante, para que as pessoas tudo de bom. aprendam. Muito obrigado. Muito obrigada. Obrigado a você. Então, mais um Ponto a Ponto, finalizando. Um abraço a todos os amigos que estiveram conosco assistindo. Muita paz, muita luz. Que a doutrina nos fortaleça, nos encaminhe para Jesus, que é o caminho, verdade e vida de todos nós. Fiquem com Deus. Muita paz. Até mais.